Oi, Vera. Boa noite, querida. Que bom ter você aqui. Oi, Vera. Boa noite, querida. Acabei de falar com o Frederico. Boa noite. Coraçãozinho branco para vocês também. Tudo bem com vocês? Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, né? Oi, Júlia. Boa noite. Também, tudo bem? Renascendo. Estou renascendo. Não é assim? Após grandes mudanças, a gente vai renascendo. Crayon tá reclamando porque a porta do quarto tá fechada, o Maui tá lá no quarto com a Grazi, aí ele fica miando. Boro. Boro Home Designer deve ser. Bem-vindo, bem-vinda. Então hoje nós iremos fazer a... Que é, meu amor? Que for? Hoje nós iremos contar uma história, né? Hoje é o dia da nossa história e ai, esses bichos. E então nós iremos aprender algumas coisinhas com as nossas reflexões sobre as historinhas, na verdade? Vamos dar mais uns 2, 3 minutinhos, né? Que é para ver se o resto do pessoalzinho chega. Darlene, boa noite. Tudo bem, Darlene? Muito boa noite. Que bom que você está bem. A bebê também, já mais disposta, né? Tava até de coelhinha na Páscoa, né, Darlene? Como ela tá grande. Nossa, como passa rápido. Oi, Beth, boa noite. Tudo passa, né? Tudo passa muito rápido.
É uma delícia, né? É muito bom. São os nossos momentos de descontração, né? De amor. É tão bom, faz tão bem. É verdade. Mas tá tudo certo, vai. Deixa assim. Ela tem a mamãe dela perto, a vovó, o vovô, né? O papai, que aparece aí para vê-la, visitá-la. Acho que as pessoas principais estão presentes, né? E vamos nós. Vamos lá então. Hoje nós iremos contar uma história e antes dessa história eu gostaria de dizer que cada dia tem sido um dia um dia de transformação, um dia de constatações, não é? Um dia de acontecimentos. Então, a cada dia nós estamos vendo, né, pessoas que conhecemos partindo, não é verdade? E, e isso, hoje eu estava refletindo sobre isso. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, nós tínhamos a morte como um tema bem assim complexo e bem constrangedor para nós, porque nós nunca aprendemos sobre a morte. Então, a morte física, né? Então, a gente sempre trouxe esse preconceito e a morte sempre representou para nós a maior das dores, né? Uma dor bem extrema, aonde nos fizeram acreditar que nós perdemos pessoas que a gente ama, né? E essa visão, essa maneira de nos fazerem olhar para a morte trouxe para nós todos esses conceitos, né, que nós temos e preconceitos. Então a morte para nós sempre foi algo muito aterrorizador, né? Nós nos preocupamos muito com a morte até precocemente, né? E o que será de mim quando papai morrer, quando mamãe morrer? O que será de mim quando o meu marido morrer ou um filho morrer? Então, nós sempre nos acostumamos a lidar com a morte desta maneira, a ter este olhar para a morte, e sempre nos atemorizou. Por quê? Porque era uma coisa que nós aprendemos que foi assim, algo bastante difícil e doloroso a gente poder lidar, algo impossível de lidar, né? Na verdade, foi essa ideia que nós acabamos criando sobre a morte, esse preconceito, né? Porque para nós morrer significava terminar, acabar, né? Desaparecer. E então a gente criou esse sentimento quanto à morte. E nós nunca vimos a morte tão de perto como nós estamos vendo agora. E eu então pergunto, por que será, né? Há uns anos atrás, claro, pessoas da família, algumas delas morriam, né? Fala, meu amor. Algumas delas morriam, mas elas estavam de uma certa maneira um pouco distanciadas
e a gente ouvia falar que o fulano, o né, conhecido de um conhecido tinha falecido, mas agora nós estamos vendo de perto, né? Pessoas que nós estávamos conversando há 2, 3 dias atrás e de repente a gente liga para chamar ou para saber e nos é informado que a pessoa não está mais aqui, que ela desencarnou, que ela morreu. Então nós estamos tendo um contato maior com a morte. O que isso traz para nós, né? Vamos deixar um pouquinho de lado esse programa de nossa, que coisa horrorosa, nem me fale, a fulana, minha vizinha morreu, a mãe da minha amiga morreu, a não sei. Gente, já me perguntaram assim, Rúbia, você defende a morte? Né? E eu respondo, não, eu defendo a vida. Mas para mim, a morte também é a vida, né? Porque quando nós falamos em morte, nós estamos, primeiro, morte. Eu acho que, na verdade, na integridade, ninguém morre, né? Nós apenas passamos para uma outra dimensão, aonde, para ir para outra dimensão, nós temos que deixar o corpo físico aqui, nesta dimensão densa, né? Porque a outra dimensão não é tão densa e não dá para levar o corpo físico. Então, o processo é só esse. Nós nos despimos desta vestimenta de carne, deixamos aqui para podermos ir para uma outra dimensão. Então, é dessa maneira que eu vejo a morte. E principalmente da maneira que eu aprendi com os meus mestres a olhar para ela com um peso leve. Ao olhar para ela, eu tive que desaprender o que me ensinaram, né? Porque me trazia muita dor, muito sofrimento. Imaginar que um dia o meu pai e a minha mãe poderiam morrer. Então, desde criança, eu sofria muito com essa imagem, né? Quando essa imagem me via à mente. E isso tudo foi muito bom. Na época, na hora, não é bom, mas depois, quando passa, que a gente amadurece, cresce, evolui, a gente começa a olhar com outro olhar e percebe os benefícios, que tudo tem os dois lados, não é? O mal, dentro do mal há um bem, e dentro de todo bem também há um mal. Então, quando eu comecei a me dar conta, depois de um certo amadurecimento, o quanto eu fui preparada para esvaziar em mim a programação da morte, para poder colocar em mim o que de fato a passagem para outra dimensão representava. Então eu percebo que para que eu pudesse entender isso, eu precisei primeiro acreditar na morte como um todo, né? Então, nós estamos percebendo e tendo essa oportunidade com essa pandemia de olharmos para a passagem das pessoas bem de perto, né? Antes de eu mudar, faz uns 15 dias, né? Eu mudei no dia 17, vai fazer quase 15 dias, né? Nós contratamos um rapaz eletricista e ele teve que fazer todo o serviço da parte elétrica daqui do apartamento que não estava legal. E então ele fez todo o serviço e ele foi recomendado aqui no prédio, né?
como uma pessoa ótima e muito capaz, porque ele era eletricista da Codesp, se não me engano. Enfim, e ele fez o serviço e parece-me que ficou tudo bem, mas faltou algumas coisas ainda. E aí, depois de uma semana, ele disse para minha filha, né, que se comunicou com ele, que ele não iria voltar ainda para refazer, porque a esposa estava com né, Covid. Então, ele achava por bem ele não vir, né? Então, ele falou, olha, deixa passar, né? Eu vou ver se eu também estou ou se eu não estou, deixa passar aí, depois a gente marca, eu vou terminar o serviço. Ok. E ela ficou ligando, mandando mensagem, e ele não respondeu mais. Aí hoje a esposa dele ligou e disse que, embora nós estivéssemos tentando se comunicar com ele, mas que infelizmente ele tinha falecido ontem. Então, né, o serviço ficou por se acabar e... Então, o que eu quero dizer com isso é que ele estava com receio de que ele pegasse o vírus, então ele, para evitar, ele não queria vir aqui, porque a esposa tinha pego o Covid. E, na verdade, a esposa ficou e ele se foi. Então, a cada vez que acontece isso, eu quero mostrar para vocês que não há razão de nós temermos nada, nem vírus, nem pandemia, nem desastres naturais, nem doenças. Como eu sempre digo e repito, nós entramos no planeta pelo veículo do ventre das nossas mães e nós saímos do planeta com um veículo ou de doença ou de acidente, não é? Porque ninguém desaparece assim levando o corpo, não é verdade? Então a gente precisa de um veículo para transportar o nosso espírito para outra dimensão e o corpo fica. E dentro desse aspecto existe uma programação. Nós temos o dia e hora para entrar no planeta e nós temos o dia e hora para sair do planeta. Ah, mas e as tragédias e as catástrofes e também fazem parte. Nós estaremos no lugar certo, na hora certa. Nós estaremos no lugar certo e na hora certa. Então, nós não temos que nada temer, apenas confiar e acreditar que... Oi, Crayon. Que é, meu amor? Que foi? Nós temos que acreditar e aceitar que tudo faz parte de uma grande orquestra universal. E que... O que é, amor? Que foi? Que é? Aqui, ó. O que tiver que ser, vai ser, né? E se nós entregarmos para o universo com tranquilidade, com harmonia, com equilíbrio, provavelmente teremos uma passagem tranquila. E isso é essencial, isso é muito importante, porque de fato nós temos medo da morte. Nós temos medo de entrar naquele túnel, né? Porque nós sabemos como é, mas nós esquecemos, né? E estar lá de novo, frente a frente, nos atemoriza, né? Mas, como tudo quando nós estamos calmos e tranquilos, tudo é bem mais suave.
do que quando nós nos permitimos deixar nos envolver pela ansiedade e principalmente pelos medos, não é verdade? Então, quando a gente aceita a morte como ela é, não como ela foi pintada ou programada para nós, para que nós tivéssemos medo, para que nós sofrêssemos com isso, quando nós aceitamos como uma ordem natural da vida, né? Ou será que nós imaginamos muito infantilmente que nós vamos ficar para a eternidade aqui neste planeta? É claro que não, né? É claro que não. E seja lá com 50, com 60, com 80, com 90, se nós pensarmos dessa forma, sempre haverá sofrimento e dor. Claro, existe a despedida, claro. Ah, mas puxa, mas então a gente não deve sofrer? Sim, a gente sente, a gente fica abatido, a gente fica triste por um tempo, a gente fica com aquela sensação de vazio. Sim, claro, porque nós, afinal, nós nos acostumamos com aquela pessoa, não é? De estar com ela, a companhia dela, e de repente ela não está mais. Claro, isso faz parte, sim, né? É o luto. É o luto que nós levamos por um certo tempo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é muito importante que nós percebamos que hoje a pandemia também nos traz este aprendizado. Além de nos confinar para que possamos estar conosco mesmo, no fique em casa, nós também estamos aprendendo a ter que olhar para a partida das pessoas de uma outra maneira. Está se tornando habitual, porque muitos irão partir mesmo. Faz parte deste ciclo, final de ciclo planetário. É a grande limpeza, é a grande leva, é o momento de esvaziar um pouco este planeta para que outros possam vir com maior fluxo para poder habitar a nova era. Então, hoje eu quero contar para vocês uma historinha simples, singela, mas que vem de encontro também com este momento de aprendizado, o que é a vida pós a morte. Isso é importante que nós começamos a olhar de uma maneira mais solta, mais leve, né? E que nós possamos entender que apego é diferente de amor. E que nós precisamos aprender urgentemente o desapego. Evitamos assim um sofrimento maior para nós e para aqueles que nós amamos. Não é verdade? Então vamos lá. Hoje eu vou ler para vocês uma pequena e breve história. O alpinista. Esta é a história de um alpinista que sempre buscava superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Mas ele queria a glória somente para ele. E resolveu escalar sozinho, sem nenhum companheiro. O que seria natural no caso de uma escalada dessa dificuldade. Ele começou a subir e foi ficando cada vez mais tarde. Porém,
Ele não havia se preparado para acampar. Resolveu seguir a escalada, decidido a atingir o topo. Escureceu e a noite caiu, como um breu nas alturas da montanha. E não era possível mais enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão, zero visibilidade. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Quando faltava apenas 100 metros para o topo, ele escorregou e caiu. Caía a uma velocidade vertiginosa. Somente conseguia ver as manchas que passavam, cada vez mais rápidas na escuridão, e sentia a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses angustiantes momentos passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que ele já havia vivido nesta sua vida. De repente ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Nesses momentos de silêncio, suspendido pelos ares na completa escuridão, não sobrou para ele nada além do que gritar: "Oh, meu Deus, me ajude!" De repente, uma voz grave e profunda, vinda do céu, respondeu: "O que você quer de mim, filho? Me salve, meu Deus, por favor. Você realmente acredita que eu possa te salvar?" "Eu tenho certeza, meu Deus." "Então, corte a corda que te mantém pendurado." Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou mais ainda à corda e refletiu que, se fizesse isso, morreria. No dia seguinte, a equipe de resgate encontrou um alpinista congelado, duro, morto, agarrado com força a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Bom, isso nos mostra o quanto nós criamos ideias, o quanto nós permitimos que a nossa mente crie ideias, conceitos, preconceitos. E muitas vezes nós acabamos morrendo de verdade por conta dessa mente demente que nós alimentamos, que nós criamos, que nós permitimos continuar deixando que ela dite as ordens para nós. Quando nós percebemos que nós é que precisamos comandar a nossa mente, quando nós nos damos conta que nós precisamos colocar ordem na nossa casa, no nosso interior, dizendo: quem manda aqui sou eu, e a mente obedece. Quando nós selecionamos os nossos pensamentos, conceitos, quando nós eliminamos as nossas crenças, quando nós reprogramamos a nossa mente de acordo com o que é verdadeiro, útil e feliz,
a nossa vida faz toda a diferença. E o alpinista acabou morrendo, pendurado na corda a apenas 2 metros do chão, quando Deus disse para ele: corte a corda. Se ele tivesse cortado a corda, ele cairia no chão, mas estaria vivo, porque a altura era muito pequena. Mas ele preferiu seguir os valores, os conceitos, a programação, e a sua mente ficou lá pendurado, congelando até morrer. Então, com tudo isso, nós começamos a entender que muitas vezes nós precisamos mudar os nossos pensamentos, os nossos valores, acreditar em outras verdades, deixar estas programações antigas, deixar os apegos, nos libertarmos, entendermos a morte como a vida que ela é, contínua. Assim evitaremos muitas dores, muitos sofrimentos. Então, dentro destas reflexões que nós vamos aprendendo dia a dia, que elas possam preencher a nossa mente, o nosso coração e fazer aí uma transformação, não é verdade? Para que nós possamos pensar e ser um pouquinho diferentes do que temos sido até então. Evitaremos assim muitas dores, muitos sofrimentos. É a tal da resiliência, aceitar a vida como ela é, aceitar as coisas como elas são, como elas se apresentam, porque afinal nós nada sabemos. Nós acreditamos que nós sabemos, mas nós não sabemos de nada. Nós apenas acreditamos naquilo que nos ensinaram, naquilo que nos fizeram acreditar. E hoje nós estamos descobrindo que estava tudo invertido. Neste planeta invertido. Mas, como aceitamos vir para cá, para evoluirmos, e olhe que a alma que aceitou vir para cá vai dar saltos quânticos na sua evolução, porque não é mole, não. O aprendizado é bem puxado. Mas nós estamos aqui, não é verdade? Então nós temos que aproveitar esta encarnação, esta vida, e fazer dela o melhor que nós podemos fazer. Então vamos usar a nossa resiliência, vamos acreditar que no universo tudo está perfeito como é. Vamos ter a fé de verdade como ela é, não aquela fé que nós acreditamos, que também é mentira. Ter fé e acreditar no Santo Antônio, no São Francisco de Assis, na Santa Rita de Cássia, eu tenho fé neles. Essa fé é fraca. A verdadeira fé é quando você acredita que no universo tudo está perfeito como é. Porque Deus, na sua perfeição, não cometeria enganos de fazer nada errado. Somos nós que não enxergamos. Somos nós que enxergamos invertido, porque foi assim que nos ensinaram. Então, a verdadeira fé é a resiliência. É quando, apesar de que está tudo ruim, apesar de que o caos está aqui na minha frente, eu acredito em um momento melhor. Isto vai passar e eu acredito em um momento melhor. E deve haver uma razão para estar acontecendo tudo isso. Eu quero olhar para o lado bom dessa história. O caos também tem um lado bom. Quantas coisas estamos aprendendo, hein? Quantas coisas, desde que a pandemia se instalou. Quantas coisas nós estamos aprendendo. Quanto que nós já expandimos a nossa mente. Quanto. Então é isso.
Que essa historinha sirva para nos fazer refletir, junto com essas outras reflexões, sobre a vida que nós viemos viver temporariamente aqui neste planeta Terra. Uma linda noite para todos vocês. Aproveitem esta vida ao máximo. Vivam minuto por minuto, segundo por segundo. Não deixem a vida viver vocês. Vivam vocês essa vida que vocês têm, fazendo do seu jeito, cocriando coisas boas, ideias boas, controlando a irritabilidade, controlando o julgamento, controlando uma série de sentimentos negativos. Vamos focar no positivo. Vamos focar no aprendizado. Se nós estamos aqui ainda, é porque nós temos coisas para aprender ainda. Olha que maravilha. Aprender é sempre bom. Vocês não estão aqui hoje? Nós todos não estamos aqui fazendo o quê? Aprendendo. Isso faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Então vamos viver a vida com alegria. Não vamos dar sorte para o azar. Não vamos dar permissão para que o medo, a ansiedade, a falta de informação, os fake news façam a nossa cabeça. Tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Uma linda noite. E estamos renascendo, né? Hoje é o primeiro dia do nosso renascimento. Vamos continuar renascendo com alegria, com paz, com tranquilidade. E se amanhã não estivermos mais aqui, valeu a pena. Tudo valeu a pena, não é? Beijo, fiquem na paz. Coração branco para todos.